O termo serial killer foi usado pela primeira vez em 1978 pelo agente do FBI Robert K. Hasler. Apesar de muito utilizado, o termo serial killer geralmente é mal aplicado no dia a dia da nossa vida, seja em filmes, jornais e até artigos de sites especializados em notícias. E eu aposto que você utilizou errado a vida inteira, então fica até o fim desse episódio e depois me diz se você usava errado ou não. Então hoje nós vamos ver as questões psicológicas envolvendo um serial killer. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao... Psiconerd Web. Então vamos lá, acabar com o primeiro mito. Um serial killer não é um assassino que mata muito. Para ser um serial killer, não basta apenas uma pessoa ser um assassino que matou várias pessoas. Sim, você não escutou errado. Isso de matar muito não é um critério exclusivo para classificar alguém como serial killer. Existem outras patologias, outras modalidades que também envolvem múltiplos assassinatos. Então, não é o critério ouro, vamos dizer assim, para classificar alguém como serial killer. Então, o que é um serial killer? É alguém que mata em série. Friso aí na palavra série. Série não é quantidade. Os serial killers são pessoas que têm algum problema mental, algum problema de estrutura mental, e elas acabam tendo uma compulsão por matar. Então, as mortes são feitas por obsessão. Geralmente, essas mortes envolvem algum tema específico, alguma repetição do passado, algo ligado à história daquele serial killer. Isso geralmente são o que os investigadores sérios procuram. Então, tem ali algum transtorno psicológico que faz com que aquela pessoa mate bastante, mas ela mata dentro do campo do simbólico, por assim dizer. E falando nisso, serial killers possuem classificações. 4, na verdade. Tem os serial killers classificados como visionários. Esses são psicóticos, ou seja, eles sofrem de uma psicose que faz com que eles tenham alucinações, ou escutem vozes, ou vejam coisas, tenham visões que os mandam matar alguém ou uma série de pessoas baseadas em certos critérios. Então, tem um transtorno psicótico envolvido aí que os obrigam a matar por compulsão. Tem os missionários, que eles possuem uma crença ideológica que acreditam que a sociedade seria melhor se livrássemos de algumas pessoas. Aí, geralmente matam classes que geralmente estão muito marginalizadas, por exemplo, prostitutas. Existe também muitos casos com o público homossexual como vítima, mulheres, crianças, algum religioso polêmico, algum grupo religioso. Então, eles acreditam que estão fazendo um bem, uma limpeza social. Tem um emotivo que ele faz pela emoção, ele sente emoção e cometeu o crime, então o ritual de matar para ele é algo que o faz ter prazer, ele entra em gozo ali, ele se deleita, ele se diverte fazendo isso. Tem um sádico, esse gosta de causar sofrimento nas vítimas, seja através de mutilação, tortura, abuso sexual. O prazer do sádico geralmente é sexual. E por fim, claro, o sádico, depois de fazer a vítima sofrer, ele vai partir para um homicídio. Essas são as 4 classificações comumente utilizadas para se classificar um serial killer. Mas nem todo mundo que mata em série é um serial killer, como eu comentei. Por exemplo, tivemos recentemente o caso do Lázaro, que era um assassino em fuga que matou algumas pessoas no caminho. Lázaro não seria um serial killer. Tem um outro termo para pessoas que matam em quantidade, vamos dizer assim, matam numa sequência, num curto período de tempo. No caso de uma fuga, por exemplo, eles são chamados serial spree killer. Em algumas literaturas também são chamados de assassino em massa. Eles são assassinos que mataram ou matam pessoas num curto período de tempo. Enquanto os serial killers têm um ritual, às vezes respeitam uma data ou um momento específico, o serial spree killer ele vai matar em sequência, geralmente por algum motivo mais urgente, mais imediato. No caso, por exemplo, do Lázaro, que usamos de exemplo aqui, ele estava em fuga. Ele matou para facilitar a fuga. Ele, na verdade, originalmente seria um assassino de aluguel e foi perseguido pela polícia e foi mais prático para ele matar ou tentar matar durante a fuga. Nesse caso específico não tem nada a ver com o tema obsessão, por isso já sai aí do serial killer. Então o serial spree vai assassinar por conveniência, para silenciar alguém, para fazer justiça com as próprias mãos, para facilitar a fuga. Isso foi só um apanhado, esse tema é grande. Quando a gente fala de psicopatologia, principalmente envolvendo assassinatos, existem muitas outras coisas que a gente pode explorar aqui. Se você tem interesse por doenças mentais ou por patologias que podem levar a um assassinato e quer aprender um pouco mais sobre isso, e também me ajudar também, eu aprendo também a fazer esse conteúdo para vocês porque eu acabo revisando muito material antigo, então eu acho legal esse exercício. Pode pedir aí, deixe nos comentários ou em mensagem de voz, se você me acompanhar pelo Anchor. Então me segue pelo Anchor, que você consegue mandar áudio por lá também, beleza? Então deixa aí nos comentários que eu vou tentar trazer conteúdo mais relevante para você. Não deixe de curtir esse vídeo ou episódio, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal ou no podcast se tiver, independente de onde estiver, me escutando ou me vendo. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro.
com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.